férias, o cuidado com as crianças tem que ser redobrado, não tem jeito, porque nessa época do ano o número de acidentes em casa aumenta bastante, hein? E para falar sobre esse assunto, hoje a gente recebe aqui no estúdio o aspirante do Corpo de Bombeiros de São José, o Marco Timmerman. Seja muito bem-vindo aqui, bom dia. Bom dia. Então, Marco, queria que você explicasse para o pessoal de casa que está acompanhando Santa Catarina no ar, que quem sabe até está com as crianças por ali pela casa, quais são os cuidados básicos que a gente deve ter, né? Começamos pela cozinha, por exemplo, que é um ambiente que pode oferecer muitos riscos aí para a criançada, né? Com certeza. Durante as férias, as crianças elas permanecem um pouco mais em casa, né? E crianças tanto pequenas quanto um pouco maiores, elas têm uma certa curiosidade, elas gostam de mexer nas coisas, tocar. Então, apesar de toda a casa poder apresentar algum perigo, um risco para a criança, alguns ambientes eles podem apresentar riscos um pouco maiores, como, por exemplo, a cozinha, né? Um adulto, uma mãe, um pai, quando estiver, por exemplo, cozinhando alguma coisa no fogão, é importante que tome bastante cuidado, porque aqueles gases que são produzidos no fogão são quentes, o calor emanado pela chama é quente, né, e pode queimar uma criança desavisada. Quando estiver, por exemplo, fazendo algum alimento, deveria tentar utilizar aquelas bocas que permanecem mais na parte de trás, certo? Não muito na borda do fogão, para que também, se a criança estiver passando, e evite esbarrar e derrubar o alimento, ou até, de repente, uma água que esteja fervendo, alguma coisa do tipo, em cima da criança, né? Objetos como facas, garfos são pontiagudos, as crianças podem não saber manusear esse tipo de objeto. Até o acesso às gavetas ali, né? Que é fácil. Exato. Geralmente está numa altura em que a criança consegue puxar. Com certeza. E para que se evite que elas mexam nessas gavetas e armários, a gente recomenda que coloque uma trava, algum tipo de trava, para que não consiga abrir, certo? E não tenha acesso a esses elementos mais perigosos, que também inclui fósforo, acendedores, isqueiros, certo? Outro ambiente bastante perigoso pode ser o banheiro. O banheiro, uma vez que alguém saia do banho, por exemplo, pode molhar aquela área do banheiro. E uma criança desavisada, às vezes, não percebe, né, que está molhado, pode escorregar. Fica liso, né? Fica liso. Então, tentar utilizar tapetes antiderrapantes, certo? E eletrodomésticos, como, por exemplo, secador de cabelo, chapinha, eles são quentes e podem também vir a queimar uma criança, né? Então, tentar tirar sempre da tomada para que não ofereça esse risco. Uma dúvida que eu tenho, aqueles protetores de tomada também é muito útil nesses casos. E até que idade, mais ou menos, que deve se usar? Para crianças de até que idade que tem que ter esse cuidado? A gente acredita que até cerca de 5, 6 anos ainda pode existir essa curiosidade de ver ali, né, e entender o que são aqueles buracos na parede ali, né? Então, gente, não é só com um bebê ou criança de 1 aninho que recém está caminhando, mas até 5 anos, pelo menos, o ideal é colocar aqueles protetores lá. Porque as crianças elas não têm noção, às vezes, do perigo que aquilo oferece, né? E até que se descubra, até que entendam o que representa a tomada, é importante que elas estejam protegidas. E num piscar de olhos, isso é fatal, né? A gente sabe que a criança, é questão de segundos, né? Minutos, a criança foge, corre e está lá aprontando alguma coisa, né? Com certeza. E por esses motivos, esses ambientes que são um pouco mais perigosos, a gente recomenda que as portas permaneçam fechadas e que o adulto esteja sempre ciente de onde está o seu filho, né? Criança. Exatamente. A gente tem casos também em relação à piscina. Quem tem piscina em casa, infelizmente, a gente noticia aqui sempre casos de morte de crianças, porque o pai ali estava fazendo alguma coisa, o pai e a mãe piscou o olho, a criança saiu, como você falou, manter as portas fechadas. Na piscina, o que é o ideal? Na área de festas, quem tem piscina em casa? A piscina, ela apresenta duas situações, né? Nas edificações, em prédios onde tem mais de uma residência, é uma normativa nossa do Corpo de Bombeiros que tenha uma proteção, uma grade em volta da piscina, que essa grade ela tem um portão que permanece sempre fechado, né? Então a gente exige isso no estado, porém em residências unifamiliares isso não é exigido. Então as pessoas que têm piscina em casa, elas, se possível, elas deveriam criar algum tipo de barreira para impedir que as crianças tenham um acesso fácil até a piscina, né? Se não tiver essa possibilidade, o adulto tem que estar sempre ciente de onde ela está, sempre cuidando para que não se aproxime. Uma criança que não sabe nadar, que cai na piscina, o risco de afogamento é muito alto. E não é só em piscina grande, não. Piscina de plástico pequena também, tendo um tantinho de água já, isso já pode causar algum acidente, né? E não apenas piscinas pequenas, inclusive baldes com água que esteja no chão, é perigoso. E por isso a gente recomenda que, se precisa deixar
uma roupa de molho, alguma coisa do tipo, né, dentro de um balde, que seja feito em um local um pouco mais alto para que as crianças não tenham acesso a esse... Dicas super importantes. Muito obrigada pela sua presença para garantir aí as férias tranquilas de toda a família, né, com a criançada em casa. Muito obrigada. Bom dia para você, Bom viu? dia.